Já vou dando uma boa noite aqui. Eu tinha tirado da passagem da pregação, eu tava colocando de volta ali na minha Bíblia. E aí, é isso. E aí, por isso que eu tô aqui meio dispersa, gente. Desculpa aí. Boa noite, mamis. Tudo bem? Já vou dar uma boa noite pra todo mundo que tá assistindo essa live depois, todo mundo que tá assistindo também no YouTube, depois que a gente já lança no canal. Já vou dar uma boa noite, que acho que a Tatiane Gurgel que entrou. Seja muito bem-vinda, Tati, que bom que você está conosco. Gente, já vou avisar, vão me falando aí se a música tá boa, se a música não tá boa. Só que assim, vou deixar avisado já, pra depois, né, não ter problema. Seguinte, meu computador hoje não está me ajudando, ele está rebelde. Tá rebelde hoje. Aí, se de repente, assim, não rolar música em algum momento, vai ficar sem música, porque, tipo, não tem o que fazer, entendeu? É isso. Só deixando avisado, tá bom? Mas, boa noite, Eve, seja muito bem-vinda. O importante hoje não é música, o importante hoje é que a gente tenha um momento de oração com Deus, um momento de encontro com Deus. Que a palavra chegue aos nossos corações. Então já vou falando para você e se abrindo para que a graça de Deus aconteça na sua vida. Já vou pedindo para você já ir te tirando de qualquer distração que possa vir na sua casa. Fica aparecendo mensagem, aparecendo janelinha assim no meu computador. Página não está respondendo. A página não está respondendo. É isso. Glória a Deus, né? Enfim, então eu também vou me focar aqui, parar de pensar nos problemas do meu computador e vou me focar no momento de oração que a gente tem hoje, que Deus tem preparado para nós. Então eu quero que você também já vá se preparando aí. Deixa eu ver quem que entrou. Tem uma carinha conhecida ali. Natália, seja muito bem-vinda, Natália. Que bom que você está aqui conosco, participando do nosso grupo de oração, seja muito bem-vinda. Espero que Deus tenha te chamado para participar conosco essa noite, que Deus tenha tocado seu coração para você estar aqui, que você fique até o final. Ficamos muito felizes com a sua presença. E todo mundo que está entrando, eu acho que vocês já sabem que hoje não é terço. Para quem não sabe, nós rezamos o terço aqui de segunda a sexta-feira, às 9h15 da noite. Então, se você não está participando conosco ainda, você é convidado a participar conosco. E lá no nosso Instagram, que é @goldqueiroz_, nossas redes sociais estão todas fixadas aí nos comentários. A gente reza o terço da misericórdia também, de segunda a sexta, às 3h da tarde, tá bom? Temos um grupo de crescimento espiritual, que também tem o link aí, que só nós servos moderamos, a gente sempre manda conteúdo lá no WhatsApp. Deixa eu ver o que mais. Temos nosso canal no YouTube, como eu falei, essa pregação vai pra lá na quinta-feira e na terça-feira tem vídeo de reflexão, tá bom? Então esse eu falei nossos avisos rapidinho, porque a gente já tá meio atrasado pra começar. Deixa eu ver, a Rai também tá aqui. Oi, Rai, seja muito bem-vinda. Então hoje é assim, geralmente nas nossas lives a gente vai lendo os comentários, vai interagindo com vocês. E hoje a gente não faz muito isso, porque a gente tá num momento mais íntimo de oração. Então eu também peço que você se abra para esse momento, que você se permita vivenciar esse momento. Também convido você a tirar todas as distrações, a realmente dedicar esse momento para Deus. Tá bom? Então, já quero convidar você para ir fechando os seus olhos, para ir se colocando na presença de Deus, se colocando em intimidade. Abra o seu coração para que Deus possa falar com você, porque a graça não será derramada na sua vida se você não permitir. Se você não se abrir para a ação de Deus, se você não se abrir à sua vontade, se você não se abrir e deixar que Ele fale com você, fale também as coisas que você precisa melhorar na sua vida, porque nem sempre Deus tem para falar para nós apenas consolações, mas se abra para a vontade de Deus verdadeiramente. Vá falando para Deus que você
realmente deseja, realmente quer que Ele fale ao seu coração aquilo que for a sua vontade. Mesmo que doa, mesmo que exija sacrifícios, mas se abra para que Deus entre na sua vida e transforme a sua vida. Vá falando para Deus que você permite que Ele transforme a sua maneira de pensar, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de agir, que Ele transforme toda a sua vida nesta noite, se assim for da vontade dEle. Se permita se deixar ser transformado pela graça de Deus. Eu quero te convidar a ir louvando ao Senhor, por tudo aquilo que Ele é, louvando ao Senhor pelo seu amor por nós, pela sua presença nas nossas vidas todos os dias. Vá se recordando de todas as vezes que você não estava bem, todas as vezes que todos os momentos que Deus fez presente na sua vida. Nós temos uma memória tão fraca e às vezes nós nos esquecemos. Às vezes a gente se esquece da presença de Deus, às vezes a gente se esquece de todas as vezes em que nós precisamos e que Deus estava ali. Pode ser uma situação ruim ou uma situação boa, mas vá se recordando das vezes que Deus esteve presente na sua vida e se mostrou presente na sua vida. E vá louvando a Deus por isso. Vá louvando a Deus. Vai louvando a Deus e vai se recordando e vai falando para Deus: realmente, Deus, eu não consigo sozinha. Eu preciso da Tua presença ao meu lado, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Seu amor comigo nessa situação. Obrigada, Senhor, pela Sua misericórdia diante dos meus pecados. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz por mim. Obrigada por ser bondoso, Senhor, por ser compassivo, por ser manso e humilde de coração. Obrigada, Senhor, por nos deixar a Eucaristia. Obrigada, Senhor, por nos deixar as Sagradas Escrituras. Obrigada, Senhor, por nos deixar a Virgem Maria como mãe. Obrigada, Senhor, por tantos presentes que o Senhor coloca na minha vida. Obrigada, Senhor, por tantas pessoas que o Senhor coloca na minha vida. E vá agradecendo também ao Senhor por tudo que Ele te permite fazer. E vá reconhecendo que é Ele que faz as coisas na sua vida. Obrigada, Senhor, por eu poder todos os dias acordar, por eu poder me levantar. Obrigada pela minha saúde. Obrigada, Senhor, pela família que eu construí. Obrigada, Senhor, pela família que eu tenho. Obrigada, Senhor, por me permitir levantar, por me permitir tomar o meu café da manhã sem dificuldades. Obrigada, Senhor, por me permitir me alimentar. E vai lembrando de todas as coisas que você faz no seu dia a dia. E vá agradecendo a Deus. Obrigada, Senhor, por me permitir caminhar. Obrigada, Senhor, por me permitir estudar. Obrigada, Senhor, por iluminar a minha mente todos os dias nos meus estudos, no meu trabalho. Obrigada, Senhor, por me capacitar em tantas coisas que eu tenho na minha vida, tantas coisas que eu faço. Obrigada, Senhor. E vá pedindo perdão. Perdão por todas as vezes que você não soube reconhecer. Que você não soube reconhecer que era Deus quem fazia. Por todas as vezes que você se fechou em si mesmo. Por todas as vezes que você não anunciou, não falou de Deus, não agradeceu a Deus, não amou a Deus. Por estar fechado em si mesmo, pelo seu egoísmo. Vá pedindo perdão a Deus por todas as vezes que você não reconheceu a graça dele na sua vida, por todas as vezes que você o negou diante das pessoas, por todas as vezes que você teve vergonha de falar dele, por todas as vezes que você deixou de falar dele, por todas as vezes que você se omitiu, por todas as vezes que você não foi testemunha. Por todas as vezes que você deu contra-testemunho com as suas palavras. Por todas as vezes que você disse: mas eu não preciso, eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim, então eu vou fazer o que eu quiser. Perdão, Senhor, por todas as vezes em que nós não edificamos o irmão, por todas as vezes que nós não fomos testemunhas do Teu amor com a nossa vida, Senhor Jesus. Perdão por todas as vezes que nós decidimos fazer a nossa própria vontade, não a Tua. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós não Te colocamos como prioridade na nossa vida. Perdão, Senhor, pelas vezes que Te deixamos de lado,
que te colocamos em segundo lugar, Senhor Jesus. Perdão, Senhor, por aquele dia que passou e eu não rezei. Passou o dia inteiro e eu nem lembrei de Ti. Eu nem lembrei de agradecer, Senhor, pela minha saúde quando eu me levantei. Eu nem lembrei de agradecer pela minha vida. Eu nem lembrei de agradecer pelos meus familiares. Eu nem lembrei de agradecer por tantas coisas que aconteceram no meu dia. Nem na hora de dormir eu não me lembrei de Ti, Senhor Jesus. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, pelos dias que eu passei sem lembrar de Ti, sem falar contigo, Senhor Jesus. Perdão, Senhor, pela minha infidelidade. Perdão, Senhor, pela minha inconstância. Perdão, Senhor, porque agora eu estou aqui conversando contigo, rezando, mas daqui a pouco eu já não quero mais. Daqui a pouco eu já quero outra coisa. Daqui a pouco eu rejeito a Ti, Senhor Jesus. Eu sei que estás querendo falar comigo, mas eu falo, não, agora não, Deus, depois. Depois eu rezo, depois eu converso contigo, depois eu vou ler a Bíblia, depois eu vou rezar o meu terço, agora não. E aí acaba que às vezes a gente não faz. Perdão, Senhor, perdão pelas nossas inconstâncias, pelas nossas infidelidades. E vá pedindo sobre você o Espírito Santo de Deus, agora que você está com o coração contrito. Vá pedindo que Ele venha iluminar todas as áreas da sua vida. Vai pedindo para que Ele ilumine o mais profundo do seu coração, para que Ele vá curando todos os sentimentos que precisam ser curados, todas as áreas da sua vida, do seu coração que precisam ser curados. Todo sentimento de carência familiar, todo sentimento de abandono. Vá pedindo que o Senhor cure, que o Senhor ilumine a sua vida, o seu coração. Vá pedindo e vai falando para Deus, Senhor, venha convencer o meu coração de que a minha oração é efetiva. Às vezes você reza e você acha que nada muda. Vá pedindo a Deus a graça do Espírito Santo sobre o seu coração, para que Ele venha convencer o seu coração de que Ele está presente, de que Ele faz, de que Ele age. Vá pedindo a Deus para abrir os seus olhos espirituais, abrir os seus ouvidos espirituais, para que você seja capaz de reconhecer a Deus no seu dia a dia. Vá pedindo que a graça do Espírito Santo esteja no seu coração, curando todos os sentimentos de inferioridade, todas as carências afetivas. Vá pedindo o auxílio do Espírito Santo. Vá pedindo que o Espírito Santo venha convencer o seu coração de que Jesus é o único Senhor e o único Mestre, o único daquele que nós precisamos do amor, o único amor que nos sustenta é o dele. Vá pedindo ao Espírito Santo que venha sobre o seu coração, te convencendo disso. Vá pedindo ao Espírito Santo sobre todas as áreas da sua vida que você precisa de mudança, que você precisa de conversão, todas as situações que você não sabe mais como resolver, todas as coisas que você ora e que você não acha que não tem resposta. Vá pedindo o auxílio do Espírito Santo de Deus sobre todas essas áreas da sua vida, por todas as coisas que estão lá no seu passado, mas que ainda te atormentam. Vá pedindo a presença do Espírito Santo de Deus e não esconda de Deus as situações que você estiver passando, porque Ele conhece. Abra-se, entregue-se para Deus. Entregue para Deus todas as situações da sua vida, todas essas situações mal resolvidas, porque você não pode esconder dele. Ele conhece. Então é muito mais fácil que você entregue a Ele e permita que Ele mude, que Ele resolva, que Ele cure. Vá pedindo também a Deus para que você saiba perdoar, que o Espírito Santo de Deus venha sobre o seu coração te ajudando a perdoar e te ajudando a ser fiel. Vá pedindo ao Espírito Santo de Deus que te ajude a conhecer mais a Jesus, te ajude a conhecer quem Ele é. Vá pedindo o Espírito Santo de Deus para que Ele venha convencer o nosso coração do amor que Deus tem por nós, para que nós saibamos ser fiéis, para que nós saibamos cumprir a missão que Deus nos deixou de anunciá-lo,
de anunciar o seu amor. Mas para anunciar o seu amor, primeiro eu preciso ter certeza do amor de Deus por mim. Eu preciso ter isso certo no meu coração, eu preciso sentir isso arder no meu coração, arder a tal ponto que eu preciso passar adiante, eu preciso que as outras pessoas também sintam e também conheçam esse amor. Então vá pedindo que o Espírito Santo de Deus venha no seu coração te dar um ardor novo, te convencer do amor de Deus por você. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Peça. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Refrigera peça com seu coração. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Espírito de Deus. Oi, sustenta sua oração. Sustenta sua oração. Peça ao Espírito Santo sobre você. Senhor Jesus, derrama o teu Santo Espírito sobre tantas pessoas que estão agora em suas casas, clamando a ti, Senhor. Venha sobre os anseios dos seus corações. Venha atualizar o Pentecostes na nossa vida nesta noite, Senhor Jesus. Venha ajudar os nossos corações a estarem sensíveis para a Tua vontade, estarem sensíveis para a palavra que o Senhor preparou para nós no nosso grupo de oração de hoje. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera minha
Jesus, venha nos ajudar a ser fiéis. Venha derramar o Teu Santo Espírito sobre os nossos corações, para que nós saibamos ser fiéis, Senhor, nas dificuldades, nas alegrias, nos nossos medos, nos nossos anseios, nas nossas preocupações, nos nossos impossíveis, Senhor, que nós saibamos ser fiéis, que nós saibamos ser fiéis, Senhor Jesus. Peça o Espírito Santo de Deus sobre você. Não cesse a sua oração se você ainda não sentiu o Espírito Santo de Deus no seu coração, se você ainda não está sentindo o ardor do Espírito Santo no seu coração. Clame o Espírito Santo sobre você. Venha, Santo Espírito de Deus. Venha, Santo Espírito de Deus, sobre os teus filhos, Senhor. Que você possa silenciar agora o seu coração e escutar aquilo que Deus tem para falar para você e se abrir para aquilo que Deus tem para falar para você. Que possamos entregar todo este momento à Virgem Santíssima, para que ela acolha todas essas situações que nós depositamos nesta oração, todas as coisas que se passam no nosso coração, que ela possa acolher, que ela possa depositar sobre nós o seu amor de mãe, que ela possa levar todas essas angústias, todas essas aflições até aos pés do seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu nem fiz o sinal da cruz, mas vamos fazer agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, para nós começarmos o nosso grupo. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, se você ainda não pegou, a pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículos do 16 ao 33. Se algum dos servos puder colocar aqui nos comentários, por favor. Tá bom? Eu vou repetir. Mateus 10, versículos do 16 ao 33. Deixa eu dar uma boa noite para quem está aqui nos assistindo. Rita de Cássia, agradecendo ao Senhor, muito bom. Obrigada, Senhor, louvado seja Deus. Boa noite, Patrícia Reis. Boa noite, Mateus. E aí, Mateus, tudo bom? Que bom que você está aqui com a gente. Boa noite, Maria das Graças. Boa noite, Júnior Benetti. Não sei se você é novo por aqui, mas seja muito bem-vindo. Nós somos do grupo de oração Jovem Kairos. Meu nome é Maria Fernanda e hoje nós estamos reunidos para o nosso grupo de oração. Boa noite, PJ. E eu acho que são essas pessoas novas que entraram, pelo menos foram as que apareceram para mim. Então, Mateus 10, versículos do 16 ao 33. Minha hiperbíblia tá aqui, por isso que eu tenho que até dar uma afastadinha assim para eu conseguir pôr ela no meu colo. Eu vou ler aqui a passagem, tá bom? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mais simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar,
nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai, o seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. O discípulo não é mais que o mestre. O servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? E, no entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de nosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É forte essa palavra, né? A música parou. Ah, voltou. É forte essa palavra, né? Por isso que eu falei que nós fizéssemos uma oração profunda e que nós deixássemos o nosso coração estar aberto para aquilo que Deus tivesse para falar para nós, porque a palavra de hoje não é muito fácil de ser ouvida. Fala sobre perseguição. E quem é que quer ser perseguido, né? A gente quer só vida mansa. Vida mansa. Mas não é assim que funciona, porque não foi esse o exemplo que o nosso mestre nos deixou. Jesus nos deixou o caminho da cruz e é esse caminho que nós precisamos seguir. Então, eu queria que a gente vai agora passando de novo essa passagem versículo por versículo, e eu queria que você escutasse isso como se fosse realmente Jesus falando pra você. Porque às vezes a gente acha que o que Jesus falava estava restrito aqui para os discípulos. A gente não lê com uma visão atualizada. A gente não lê a Bíblia de uma forma viva, com uma palavra viva. A gente acha que está estancada lá no passado, lá naquele contexto dos apóstolos. Mas não, a palavra de Deus é atual. E é por isso que eu quero te convidar a escutando esses versículos como se Jesus estivesse falando para você. Lá no versículo 16, vai falar assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, Jesus já começa assim, bem legal, né? Nós somos ovelhas no meio de lobos, ou seja, nós estamos numa batalha. Essa batalha é espiritual, mas nós estamos numa batalha. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Então, nessa batalha, Jesus vai nos dando instruções sobre como vencer. Sobre como vencer essa batalha que nós vamos continuar vivendo até o fim das nossas vidas. E tem um livro que eu li, que eu estou lendo na verdade, se chama Alma de Todo Apostolado, que fala que essa batalha espiritual é mais difícil do que qualquer outra atividade que nós tenhamos que fazer. Do que qualquer trabalho manual que nós tenhamos, qualquer trabalho intelectual que nós tenhamos que fazer. Que a batalha espiritual é o exercício mais difícil que nós vamos passar na nossa vida. E ele é constante. E aí Jesus vai nos dando instruções. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mais simples como as pombas. Ou seja, a gente precisa ser esperto. Precisamos ser espertos que nem as serpentes, para a gente não ser enganados pelos lobos e sermos devorados por tantas coisas que tentam tirar a nossa fé, que tentam arrancar de nós a nossa fé.
Talvez esse lobo não vai nos atacar fisicamente, não vai tirar a nossa vida fisicamente, mas a todo tempo vai tentar arrancar de nós a nossa fé, a todo tempo. Então nós precisamos ser espertos para não permitirmos que isso aconteça. A gente precisa se proteger, mas precisamos ser simples como as pombas, porque a gente não pode permitir que essa proteção se torne um escudo à nossa volta que nos feche para aquelas pessoas que precisam de nós, talvez outras ovelhas que estão perdidas e que precisam enxergar a nós e que precisam caminhar conosco e que precisam do nosso auxílio. A gente não pode se fechar. Nós temos que ser simples como as pombas e reconhecer que essa batalha nós travamos ao lado de Cristo, que nós não é por nós mesmos, não é as nossas próprias forças, as nossas armas, porque senão a gente se fecha em torno das nossas próprias armas e a gente não se abre para o outro. Continuando. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Olha que forte, imagina Jesus falando isso para você. Conseguiu imaginar enquanto eu lia? Eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com vara na sua sinagoga. Se Jesus falasse isso para você, será que nós estaríamos preparados para ouvir essa palavra? A perseguição aqui pode não ser física, pode ser que seja. Pode ser que seja, mas pode ser que não. Graças a Deus nós temos liberdade de culto, né? Na atualidade nós temos. Mas a perseguição ainda assim ela acontece. Ela acontece todos os dias, moralmente falando. Moralmente falando. E diante de tantas perseguições que nós sofremos, seja ela de qual sentido que for, se um dia for física ou não, nós não sabemos o dia de amanhã. Ou se nós, diante das perseguições morais que nós temos que aturar nos nossos trabalhos, na nossa faculdade, das pessoas que não acreditam, das pessoas que debocham, a gente precisa ser testemunha. Tá falando aqui. Sereis por minha causa levados diante dos governadores. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Então é preciso que a gente conheça a nossa fé, que a gente conheça aquilo que nós professamos para que nós possamos ser testemunhas diante das perseguições. A gente precisa sair do relativismo, de achar que tudo bem, que é tudo lindo, que Deus é amor. Vai falar lá em Mateus 5, versículo 37, que o seu sim seja sim e o não seja não. E que tudo que passa disso vem do maligno. Então nós precisamos, em primeiro lugar, para que nós possamos ser testemunhas, a gente precisa conhecer a nossa fé. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa conhecer aquilo que Jesus deixou para nós. A missão que Jesus nos deu. Essa missão de ser testemunha diante das perseguições. A gente precisa conhecer a Jesus, porque senão a gente não vai testemunhar. A gente vai negar. Quem nós seríamos diante dos tribunais? O que nós faríamos se nós estivéssemos nessa situação aqui? De sermos açoitados por conta do nome de Jesus? Será que nós conseguiríamos ser fiéis? Mas aí a gente fica meio desolado quando a gente pensa nisso, né? A gente fala assim, não, Deus, eu não seria fiel. Eu ia te negar, Senhor. Eu não consigo nem furar meu dedo com a agulha que eu já tô chorando. Imagina com açoite. Mas aí ele vem falar assim, ó. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer.
Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. Então, o que ele vai falar assim? Ele fala, olha, não se inquiete com isso agora. Não se preocupe. Não fique se perguntando como que eu vou fazer, o que eu vou falar quando isso acontecer, quando alguém vier lá da minha faculdade questionar a minha fé, ou quando alguém vier lá do meu trabalho questionar a minha fé, o que eu vou falar, o que eu vou dizer. Isso não deve ser um motivo de inquietação para nós, porque não somos nós que fazemos, é o Espírito de Deus que age em nós. E Ele vai nos ajudar a ser fiéis. Mas nós precisamos dar o nosso... A gente precisa permitir que Deus faça graça na nossa vida, que Deus converta os nossos corações. Porque senão nós ficamos presos numa ideia de Deus que é equivocada. Numa ideia de Deus relativista, de que tá tudo bem, de que tudo é lindo, que Deus é misericórdia, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Nós precisamos dar o nosso passo para conhecer a Deus e confiar de que Ele fará graça em nós, de que nós não estamos nessa luta sozinhos, de que Ele vai nos inspirar nos momentos de perseguição, de que Ele vai estar conosco nos momentos de perseguição. Continuando. Versículo 21. O irmão entregará o seu irmão à morte, o pai o seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí às vezes tem aquela história, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi. Eu não vou para a igreja porque minha família não me apoia. Eu deixei a igreja porque minha família não me apoia. Porque meus amigos não me apoiam, porque ninguém me apoia. Ninguém me apoia. Mas e aí? Quando você vê as pessoas que não se apoiam, qual que é a sua atitude? Se você não tem ninguém que te apoia, você vai se perder junto com elas ou você vai garantir a sua salvação? Você quer ir para o inferno junto ou você vai garantir o seu céu? Jesus te apoia. Jesus está com você. Se a sua mãe não te apoia a ir para a igreja, se a sua mãe, se o deboche, se a perseguição vem de dentro da sua casa, de dentro da sua família, entregue isso para Deus, mas seja perseverante, seja fiel. Vai dizer assim, sereis odiados de todos, não estou falando de alguns. Sereis odiados de todos, por causa de meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não se deixe perder por causa dos outros. É claro que nós temos que rezar pela conversão, principalmente da nossa família, principalmente. Mas se eles não aceitarem Jesus, você tem que aceitar. A gente só pode garantir a nossa salvação pessoal. Eu só posso garantir a minha salvação. A de vocês, eu posso até falar de Jesus para vocês. Mas se vocês vão aceitar Jesus na vida de vocês ou não, aí não diz mais respeito a mim. Eu só vou falar... Eu só vou prestar contas pelos meus próprios pecados, pela minha vida. A minha salvação depende só de mim. A de vocês, graças a Deus, não está nas minhas costas, porque senão eu estava ferrada, né? Versículo 23. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que volte o Filho do Homem. Aí a gente pode ler esse texto e pensar assim, tá falando pra fugir, meu? Falando, se não te persegue numa cidade, vai pra outra, mas pra fugir? Não é sentido de fugir, mas é de perseverar. É de perseverar. Se não te aceitarem no lugar, persevera, vai pra outro. Se não aceitarem no outro, vai pra outro. Mas isso também é importante colocar. Não é fazer proselitismo, não é ficar impondo a sua fé pras pessoas. Porque aí a graça não alcança. Nada que é imposto alcança o coração do outro. Nada que é imposto alcança o coração do outro. Porque daí você corre o risco de se tornar, do perseguido você se tornar o perseguidor, né? A gente inverte os papéis. Aqueles que não creem, às vezes nos perseguem pela nossa fé e a gente corre o risco de perseguir aqueles que não creem porque não creem. Daí a gente se torna proselitista, né? Então também tem que tomar cuidado com essa outra lado da moeda aí.
Versículo 24 e 25. O discípulo não é maior que o mestre. O servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas da sua casa. Então, olha só que legal. É legal que nessa passagem Jesus fala umas coisas pesadas assim, ó. Aí depois ele vem e faz um carinho. Não, tá tudo bem. Aí o carinho vem no próximo versículo, mas aqui a gente ainda tá na paulada. Olha o que tá falando. Falando assim, ó. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas da sua casa. Tipo assim, olha o que fizeram comigo. Se me humilharam, se me chamavam, achavam que eu tava fazendo as coisas por conta de ação demoníaca. Fala aqui, né? Se chamaram de Beelzebul. Se me bateram, se cuspiram na minha cara. Imagina o que vão fazer com vocês. Olha só. Se fizeram isso comigo, que sou filho de Deus, isso é pesado, né? Mas nós temos que seguir o caminho do nosso mestre. Foi esse o caminho que ele nos deixou, o caminho da cruz. Ele veio aqui, ele passou por todas as espécies de humilhação, de provas, de castigos físicos. Passou pelo abandono de todos os seus, menos de São João e da Virgem Maria. Mas ele passou pelo abandono, e ele passou até pela morte. E pode ser que nós tenhamos que passar por essas coisas também, porque não que nós vamos passar por tudo isso, porque nós não somos Deus para aguentar, nós não conseguiríamos nem imaginar o tanto de coisas que Jesus passou por nós. Mas nós temos que seguir o caminho do nosso mestre, e nesse caminho pode ser que se apresente essas coisas que também ele passou. E é o seu caminho da cruz que nós precisamos seguir. Aí, agora vem a consolação, calma. Aí o coração fica angustiado, né? Jesus, mas olha só o que ele tá falando. Aí a gente ficou pensando, agora assim, toda vez que eu tava preparando essa pregação e pensando assim, gente, agora toda vez que eu vejo Jesus passando por alguma coisa nas passagens, eu vou ficar falando, ixi, hein, pode ser que eu passe por isso também. Aí, isso não é muito legal, mas aí vem versículo 26, para acalmar o coração. Calma. Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo à escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Aí começa a consolação, e aqui nessa parte ele vai falar simplesmente para nós: não fuja da sua fé por medo, não esconda a sua fé por medo dos homens. Anuncie o que vos digo na escuridão, o que Jesus fala no seu coração. Agora, no íntimo do seu ser, fale-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai de cima dos telhados. É o que eu falei de quando nós sentimos o amor de Jesus tão forte nos nossos corações, nós precisamos dizer. Não que nós queremos convencer o outro, mas nós temos a necessidade de falar de Jesus. Nós temos a necessidade de falar desse amor que nós sentimos e que nós conhecemos. Versículo 28. Não temais aqueles que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade do vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois. Bem mais que os pássaros, valeis vós. Aí agora nosso coração fica quentinho, porque Jesus me fala assim para nós: você é precioso para mim. Pode ser que você passe por tudo isso, pode ser que você tenha que passar por isso, porque foi esse o caminho que eu te deixei. Mas você é precioso para mim, você não vai estar sozinho. E olha a consolação que nós temos, de que não somos nós que lutamos nessa batalha. No versículo 20, né? Não serei vós que falareis, mas é o Espírito Santo o Espírito de vosso Pai que falará em vós. É o Espírito que luta por nós, então nós estamos de boa, porque se fosse contar com as nossas forças, nós não conseguimos. O corpo que vai passar pelas dificuldades, a pessoa que vai passar somos nós. Mas a força vem do alto.
E nós somos preciosos para Deus. Olha o que ele fala. Até os cabelos de vossa cabeça estão contados todos. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Bem mais que os pássaros nós valemos, nós somos preciosos para Deus e nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer que somos preciosos para Deus, porque se nós esquecemos, a gente esmorece na luta. Se a gente esquece, a gente corre o risco de murmurar, a gente corre o risco de se revoltar contra Deus, se revoltar contra as coisas que nós passamos. Mas nós, diante das nossas lutas, precisamos nos lembrar que mesmo que estejamos nessa batalha espiritual e que nós vamos permanecer nessa batalha espiritual até o fim das nossas vidas, de que nós não lutamos sozinhos, que a nossa força vem do alto e que nós somos preciosos para Deus. Então, antes da gente finalizar, vou só recapitular aqui. Então, as qualidades para que nós sejamos profetas, para que nós anunciemos a Deus e passemos pelas tribulações. Então, um profeta, ele é esperto para que as coisas do mundo não retirem a nossa fé, mas ele é simples. Ele é humilde, ele confia no auxílio divino. Ele é perseverante. Ele anuncia sem imposição, mas com amor, porque ele sabe que é amado por Deus. Então essa é a missão que Jesus nos deixou. Essa é a missão que ele nos deixou, de sermos profetas, anunciadores do seu amor. E para isso ele nos ensinou o caminho aqui. Ele nos ensinou o caminho. E para finalizar, lá nos versículos 32 e 33 ele vai dizer: portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. E aí, para finalizar, eu quero perguntar para você: qual dessas duas opções você quer ouvir de Jesus quando você chegar lá? Você quer que ele dê testemunho de você? Ou você quer que ele te negue diante de Deus? Então agora, eu quero que você feche os seus olhos e reflita na sua vida. Reflita se você tem sido fiel, se você tem dado testemunho de Deus diante dos homens, se você tem dado testemunho de Deus na sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos. Se você tem sido luz de Cristo para as pessoas, se você tem buscado conhecer a Deus, se você tem buscado ser humilde e confiar na graça de Deus, ou se você tem murmurado, se você tem se revoltado contra as dificuldades que você passa, se você tem negado Jesus diante dos homens, por muito menos que um açoite, por muito menos que um chicote, por muito menos que uma flagelação, simplesmente às vezes por vergonha, por medo do julgamento das pessoas. Vá refletindo e vá pedindo para Deus. Vá pedindo para Deus a graça de ser fiel. Vá pedindo para Deus que Ele se faça presente no seu coração, de tal forma que você consiga falar, que você consiga anunciar, que você consiga ser fiel, que você consiga revelar o amor dele às pessoas, que você consiga ser testemunha. Vá falando para Deus todas as dificuldades que você passa, todas as tribulações que você tem passado, todas as suas batalhas espirituais, todas as suas dificuldades de oração. Seja sincero com Deus. Vá falando para Deus a sua dificuldade de rezar, vai falando para Deus que às vezes você não tem vontade, que às vezes você não corresponde ao seu amor, que às vezes você não é fiel. Não tente enganar a Deus, Ele conhece a sua vida, mas vai conversando com Ele e vai falando para Ele
dessas tuas dificuldades. E vá pedindo para que Ele venha transformar o seu coração no dia de hoje. Para que isso fique no passado e para que a partir de hoje você saiba ser fiel. Que você deixe de lado todo o relativismo. E que você tenha desejo de conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo através da sua palavra, através da sua igreja, através dos seus santos. Vá pedindo a Deus esta vontade de conhecê-lo mais. De conhecê-lo mais para que diante das tribulações você saiba ser fiel. Você saiba dar testemunho. Vá pedindo para Deus. E permita que Deus fale no seu coração. Permita que Ele te responda. Permita que essa oração seja um diálogo. Permita que Ele fale para você aquilo que Ele precisa que você faça. Para que você possa ser fiel, para que você possa ser testemunha. Aquilo que você precisa mudar na sua vida. Permita que Deus fale com você. Permita que Deus fale ao seu coração. Permita que Deus converta o seu coração. Permita que Deus transforme o seu coração. E agora nós vamos cantar uma música. Eu não sei se com playback ou não, porque depende se vai carregar. Mas nós vamos cantar uma música que você provavelmente conhece. E que que essa música possa ser a palavra de Deus no seu coração. Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nasceste, te conhecia, te consagrei. Te conhecia, te consagrei. Para ser meu profeta entre as nações, eu te escolhi. Onde te envio irás, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz é de meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz é de meu peito. Sim, vai falando para Deus agora, Senhor, eu preciso andar, eu preciso sair, Senhor, dessa situação que eu vivo hoje, eu preciso sair do meu comodismo. Eu preciso lutar, Senhor, eu preciso de forças para lutar, porque sozinho eu não posso, Senhor Jesus. Eu preciso me abrir para a Tua graça, Senhor. Dai-me a graça de ser fiel, dai-me a graça de ser testemunha, dai-me a graça de ser forte, Senhor. Forte para lutar contra todas as batalhas que eu tiver que lutar. Que eu possa confiar na Tua força, não nas minhas, Senhor. Porque eu sei que foi para isso que o Senhor me constituiu no ventre da minha mãe, Senhor Jesus, para ser profeta, para anunciar, Senhor, para falar do Teu amor, para viver o Teu amor na minha vida, Senhor Jesus. Mas não é fácil, não é fácil. Não é fácil seguir pelos Teus caminhos, Senhor Jesus, e eu sei que Tu sabes. Eu sei que Tu sabes.
Mas dai-me força, Senhor Jesus. Faça-me ser uma mulher forte. Faça-me ser um homem forte. Faça-me ser humilde, Senhor, e confiar na Tua graça, confiar na Tua providência, confiar da força que vem do alto, Senhor Jesus. O que será de mim se eu não falar do Teu amor, Senhor Jesus? Ai de mim se eu não falar do Teu amor, porque eu sou dependente deste amor, Senhor, porque este amor queima o meu ser, porque eu tenho a necessidade, Senhor, de que todos conheçam o Teu amor. Eu preciso lutar, Senhor. Eu preciso caminhar. Eu preciso caminhar, Senhor, para que um dia eu alcance a glória eterna. Para que um dia, Senhor, o Senhor dê testemunho de mim. Então me ajude, Senhor, a dar testemunho de Ti diante das minhas lutas, diante das minhas dificuldades, diante das tentações que eu tenho em Te negar, Senhor, todos os dias. Nas mais pequenas coisas, Senhor, nós temos tentação de Te negar. Mas me ajude a ser fiel, Senhor. Me ajude a ser testemunha e me ajude a ser profeta. Me ajude, Senhor, a ser profeta. Amém? Amém, meu povo? Então que nós possamos encerrar o nosso grupo de oração, rezando a oração que o próprio Deus nos ensinou, o próprio Jesus nos ensinou. Que possamos prestar atenção nesta oração, porque ela contém todos os pedidos que nós precisamos fazer ao nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós e mandai fogo. Nós encerramos nosso grupo em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Primeiro eu quero pedir desculpa aí pela falhinha que deu na música. Primeiro que o meu PC demorou pra caramba pra carregar a música, como vocês perceberam, já tava quase desistindo. Aí quando eu ia desistir, ia cantar a capela, aí eu vi que tava carregando. Falei, então vai. Aí, bom, deu certo. E depois deu uma travadinha no começo, mas acontece. Espero que Deus tenha falado ao seu coração assim como Ele falou ao meu. E eu espero que isso possa realmente transformar o seu coração, transformar a sua vida. Que Deus possa ter curado todas as coisas que você precisa curar. Que você possa caminhar com Ele durante toda essa semana, tá bom? Então, a gente tá junto hoje no nosso grupo de oração, né? De sábado nós temos o nosso grupo, às 8h30 aqui no Facebook, mas nós nos vemos praticamente a semana inteira, né? Então, a gente sempre tá aqui pra gente rezar junto, pra gente crescer junto espiritualmente. Então, agora eu vou falar pra você os nossos avisos. De segunda a sexta, a gente reza aqui o terço mariano, às 9h15 da noite aqui no Facebook, e lá no Instagram a gente reza o terço da misericórdia. Nós temos, às 3 horas, não falei, às 3 horas da tarde. Nós temos também um grupo de crescimento espiritual para nós caminharmos juntos no nosso céu. Você vê que o nosso grupo, a gente tem várias maneiras da gente caminhar junto pro céu, porque a gente quer caminhar junto pro céu. Então a gente não abandona, a gente não deixa vocês nunca, a gente dá um momento de paz, né? A gente tá todo o tempo junto. Todo dia no terço, 2 terços, aí tem o grupo ainda. Enfim, espero que vocês não cansem da gente, né? A gente tem um grupo de crescimento espiritual, que é o Kairos Pray, lá no WhatsApp. Se você ainda não faz parte, você pode entrar lá, o link tá aqui nos comentários. E todos os dias nós mandamos algum conteúdo para o nosso crescimento espiritual. Alguma oração sobre a vida de algum santo. Que mais? Vídeo, música... alguma mensagem para o nosso dia, enfim, os recados do nosso grupo de oração também a gente coloca todos lá. Então, se você ainda não faz parte, você pode entrar, é um grupo aberto, você pode convidar outras pessoas também, e somos só nós servos que moderamos, tá? Para não ficar aquele montão de mensagem. Não vai ter mensagem de bom dia, nem nada, é só nós que moderamos e a gente só manda coisa importante lá. A gente também tem um canal no YouTube, que toda terça a gente posta vídeo de reflexão, vídeo bem curtinho de até 5 minutos. E na quinta-feira essa live desse grupo de oração vai pra lá. Então, se você quiser mandar essa live depois pra alguém, na quinta-feira vai estar disponível lá no nosso YouTube. Tá bom? Se você quiser que alguma outra pessoa ouça isso, você pode mandar pra ela
Depois pode ficar salvo aqui no Facebook também, mas também vai ficar salvo lá no nosso YouTube, fica mais organizadinho, né? Deixa eu ver, o que mais que eu tô esquecendo? Nesse mês de setembro nós estamos fazendo lá no Instagram uma série no IGTV sobre o mês da Bíblia, que nós estamos no mês da Bíblia. Toda semana a gente tá postando um vídeo de alguma curiosidade super legal, que eu posso que vocês não conhecem. Não é tipo assim, Novo Testamento e os Evangelhos, a Carta de São Paulo. Não, isso todo mundo sabe. Quer dizer, todo mundo sabe não, mas isso é mais conhecido. Mas o que a gente tá falando lá nos nossos vídeos são curiosidades bem mais legais. Tipo, a gente falou sobre como foi o processo de tradução da Bíblia. Depois, como foi o processo de juntar os livros, né, e organizar os livros para formar a Bíblia que a gente tem hoje. Se você sabe disso, não sei se você sabe, mas se você não souber, você pode ir lá no nosso Instagram, que esses 2 vídeos já foram lançados e tem mais 2 para serem lançados ainda esse mês. Então, acompanha lá. Tá bom? É @godkairos_, o nosso Instagram. E nós temos um número de crescimento espiritual, a gente tem um número de WhatsApp que também tá aqui. Caso você queira entrar em contato conosco, caso você queira deixar o seu testemunho de como tem sido acompanhar as lives com a gente vai ficar muito feliz de saber o que Deus tem realizado na sua vida nesse tempo. Se você quiser colocar uma intenção mais particular lá que você não quer colocar aqui nos comentários, você pode colocar também. Enfim, qualquer coisa que você precisar conversar com a gente, você pode falar lá. E eu acho que são esses os nossos avisos. Obrigada, Patrícia Reis, tenha uma boa noite. Obrigada, Maria das Graças. Obrigada, mamãe. Obrigada, Evelyn. Rita de Cássia, Matheus. Quem mais? Júnior Benetti, ele colocou aqui uma intenção. A gente não falei aqui a sua intenção, mas pode deixar que a gente vai estar em oração, tá bom? Pela sua intenção aí, a gente vai colocar a intenção na nossa reunião de intercessão, tá bom? E acho que é isso. PJ, Natália, Tati, Rai, obrigada pela presença de vocês. A gente se vê na segunda-feira. Tenham... a minha mãe falando, sinto falta dos textos do final de semana, mas eu rezo sozinha e peço por todos vocês. Obrigada, mamãe. Obrigada, mamãe, por rezar com nós e por nós. Eu super boa no português, né? Com nós, mas tá certo. Tudo certo. Então, um beijo, fiquem com Deus. Tenha uma noite muito abençoada, tenha um domingo abençoado. Não se esqueçam que amanhã é dia do Senhor, dia de participar da Santa Missa. Se você ainda não está podendo participar presencialmente, então participa online pelo menos, mas não deixe de dedicar o seu dia a Deus. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus.